Amém. Nós vamos pregar um pouquinho agora, um tempo da ministração da palavra. E depois nós vamos orar. E hoje eu fiquei pensando o que eu poderia pregar nesse primeiro dia do ano. E aí eu resolvi, lá nas minhas conversas com o Espírito Santo, orando, e eu resolvi falar com vocês a respeito de descanso. Eu coloquei um título na minha conversa com vocês hoje, o título sobre um convite para o descanso. Um convite para o descanso. Jesus, ele tem um convite para a gente descansar. E como eu estava dizendo para vocês, eu fiquei pensando, o que eu poderia conversar com vocês, compartilhar com vocês, dividir com vocês nesse primeiro culto do ano de 2024. O que eu poderia compartilhar com vocês que estariam aqui comigo hoje? Eu não sabia quem estaria, mas Deus já sabia que você estaria aqui. E aí, diante disso, uma palavra, ela brilhou dentro de mim como se fosse um outdoor, como se fosse aquela placa que brilha. Uma palavra brilhou, uma palavra pulsou dentro do meu coração. A palavra gratidão. Foi essa palavra que pulsou o meu coração, gratidão. Gratidão por poder fazer parte do grupo de discípulos de Jesus. Gratidão por fazer parte daqueles que servem Jesus. Gratidão, sim. Por que gratidão, Cássio? Gratidão porque isso. Ou seja, você e eu, nós nos tornarmos filhos de Deus, isso é uma obra de milagre. Isso é uma obra de milagre. E é milagre por pelo menos duas razões. É milagre porque isso não acontece, esse tipo de coisa, esse tipo de escolha, ela não acontece simplesmente do desejo humano. É milagre porque eu e você podemos crer nisso com toda a força do nosso coração, que é milagre porque existe, da parte de Deus, um trabalhar importantíssimo e grandioso do Espírito Santo de Deus, comunicando, te convencendo, falando em tua alma, falando em teu coração, falando em tua mente, falando em teu ser, falando na tua vida. É milagre. Até porque, se eu e você, a gente parar para pensar e começar a recordar quantos casos de pessoas que você conhece que não conseguem caminhar com Jesus. Quantos casos? Quantos casos? Elas iniciam a caminhada, esse processo de caminhada, e param. Elas retornam esse processo de caminhada e não concluem. São tantos casos. E aí, quantas vezes eu me peguei pensando o porquê disso? Qual a razão disso? Isso eu não sei se é uma crise só de pastor, mas quantas vezes eu me pego pensando, poxa, e o fulano, e a fulana, e o irmão, e a irmã, por que não firma, por que não se entrega, por que sempre está daquele jeito, sempre começa bem, mas não conclui, começa, não termina, por que é assim? E eu de verdade, até hoje eu não encontrei, eu não tive, pelo menos eu não senti uma resposta clara e concreta em relação a isso. E por não ter nenhuma resposta, de repente surgem em meu pensamento alguns cenários, algumas possibilidades. Sendo que o mais comum deles, porque o ser humano não caminha com Cristo, eu fiquei pensando que o mais comum deles, pelo menos na minha memória e na minha mente, é porque de um lado existia alguém que quebrou a aliança. Porque alguém desistiu. Alguém não cumpriu a sua parte no trato. E eu quero dizer para você que de verdade eu acredito que esse alguém que quebra a aliança não é o nosso Deus. Não é o nosso Deus.
Porque quando você abre a tua Bíblia, por exemplo, em João, capítulo 1, versículo 12, que é um texto muito conhecido, nessa tradução que eu uso, ela não é tão comum falada na Nova Versão Internacional, mas o texto de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, que, contudo, aqueles que o receberam, e aqueles que... Essa aí está na RA, né? Se der para mudar para mim, na NVI, por favor. Esse aí é o mais tradicional, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E nessa tradução que eu tenho utilizado aos 2, 3 anos, diz assim, ó, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito do quê? De se tornarem filhos de Deus. E a grande questão é que um filho de Deus, ele sempre vai querer caminhar com o seu pai. Qual é o filho que não quer caminhar com o seu pai? Qual é o filho que não tem prazer em estar com o seu papai? E por não ter ainda respostas, um segundo cenário que eu penso, uma segunda coisa que me vem à minha cabeça, eu fico pensando que existem aqueles que abandonam o fato da crença, do crer. Eles entram por uma porta chamada não crer, não acreditar. Porque João está dizendo que, contudo, todos aqueles que o receberam, creram, deu-lhes o direito de ser chamado o quê? Filho de Deus. Portanto, se eu sou filho de Deus, eu vou desejar andar com Deus. É isso que acontece. Agora, o grande problema é que a incredulidade, com toda certeza, é um sentimento que afasta e sempre afastará o homem de Deus. A incredulidade é um sentimento que leva o ser humano a duvidar se realmente é bom caminhar com Deus. A incredulidade leva o ser humano a duvidar do cuidado, do carinho, do zelo e da proteção de Deus em relação a Ele. Inclusive, gente, a incredulidade leva o ser humano a duvidar da sua própria capacidade de vencer todos os seus obstáculos, suas crises, os seus pecados e tudo que o afasta de Deus. A incredulidade leva ele a duvidar. E quando eu digo isso, eu abro aspas aqui, ou um parênteses, e eu me lembro de uma pessoa que aceitava Jesus todo dia, todo domingo. Para não falar que eu estou exagerando, não era todo domingo, mas invariavelmente ele aceitava. Lá no Ferrazópolis ainda. Menino que nasceu não é cristão. E quando o pastor Bispo fazia apelo, estava lá o cara chorando. Passava um tempo, ele saía embora, daqui a pouco ele volta no culto, fazia apelo, estava ele chorando. E aí um dia eu fiquei pensando sozinho, como dizia minha mãe, pensando com os meus botões, eu fiquei pensando o seguinte, esse cara não acredita nem nele mais. Porque é isso que a incredulidade gera na gente. A gente passa a não acreditar mais na gente. A incredulidade começa a dizer na tua cara, você não consegue, você não tem mais o direito de votar, você não consegue vencer o teu pecado, o teu erro, não consegue. Mas eu também penso num terceiro cenário, eu fiquei pensando, uma vez que eu não tenho uma resposta clara, eu fico pensando que talvez existam aqueles que pensem que caminhar com Deus não é um bom negócio. Caminhar com Deus não é viver. Caminhar com Deus é não ser livre. Ou você nunca escutou isso das pessoas? Não, eu vou ter que parar de fumar, eu vou ter que parar de beber, eu vou ter que parar de jogar futebol, eu vou ter que parar que não sei o quê. E vai juntando uma lista de coisas que eu vou ter que parar de fazer. Então essa pessoa que não consegue essa vinculação com o Pai, ele começa a pensar o seguinte, ele pensa, olha, eu na verdade não acho que isso é vida. Ou seja, são aqueles que acham que seguir Jesus, ele vai ter que desistir de tudo que ele não gostaria de desistir. Ele vai ter que desistir de coisas que ele não gostaria de desistir. E um quarto,
uma quarta possibilidade, um quarto cenário que eu estava pensando naqueles que chegaram a uma conclusão: eu posso viver sozinho, eu seguro o rojão, eu não preciso de Deus. Eles chegaram exatamente a essa conclusão: eu não preciso de Deus, eu seguro as pontas, eu estou aqui, eu sou o cara. Tem pessoas que pensam assim. E diante disso tudo, eu fiquei pensando, como tem sido a minha relação com Deus e a tua relação com Deus? Como que é a nossa relação com Deus? Como tem sido a caminhada com Deus, a minha e a tua caminhada? Deus tem sido aquele que nos faz companhia todos os dias? Ou eu e você estamos sendo seletivos e escolhendo quais são as opções, quais são os caminhos, quais são as situações, as circunstâncias que eu vou dividir com Deus? O que eu vou fazer? Não, isso aqui eu divido com Deus. Eu me lembro que uma vez eu ouvi um pastor falando que tem gente que fala assim: não, Deus é bom para tratar das questões espirituais. Dessa questão aqui, dessa área, eu não posso compartilhar com Deus porque sou eu quem cuido. Como se alguém fosse autônomo nesse mundo. Como se nós pudéssemos controlar a nossa vida nesse mundo. Esse dom de saber, de controlar a vida, de acrescentar um côvado na nossa existência, de saber o que nós vamos fazer amanhã, ou o que nós não iremos fazer, não dá para saber, essa é a verdade. Mas tem gente que chega a essa conclusão. E aí eu resolvi entrar aqui hoje em 2024 para fazer uma afirmação que eu creio nela de todo o coração. Sabe qual é a afirmação que eu creio? É que Deus jamais vai esquecer do ser humano. Deus jamais. Mesmo diante de tudo isso que eu estou dizendo para vocês até agora, Deus jamais vai esquecer do ser humano. Sabe por quê? Porque Deus não desiste de ninguém. Deus não desiste de ninguém. E quando eu meditava nessa frase, Deus jamais vai se esquecer do ser humano, porque Deus não desiste de ninguém, eu fui levado meio que automaticamente para um texto que faz parte do Evangelho de São Mateus, que é no capítulo 11, no versículo 28 do Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Mateus, que é um texto bem conhecido de nós, ele diz o seguinte, ele fala assim: venham a mim, mas quem que é para ir até ele? E ele vai responder: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, eu vou dar descanso para vocês. Sabe, gente, existem muitas certezas que eu carrego no meu coração em relação a Deus. E uma certeza que eu carrego no meu coração em relação a Deus é que o venham a mim acontece todos os dias. Esse convite de Jesus acontece hoje, dia 2 de janeiro de 2024, vai acontecer amanhã, dia 3, vai acontecer dia 4, vai acontecer dia 5, vai acontecer até o dia 31 de dezembro. Todos os dias ele vai estar dizendo: venham a mim, vinde a mim, venham a mim. Eu acredito nisso. Todos os dias Jesus está fazendo um convite que é gracioso, um convite que é libertador, um convite que é misericordioso e um convite que é salvador. Venham a mim. Isso é um convite que nos livra, que nos cura, que nos salva, que nos liberta. E eu creio nisso, gente, de todo o meu coração, com toda a força da minha alma. Podem crer nisso, que todo esse tempo que eu tenho, não de pastor, mas desde quando eu me converti e eu fui aprendendo as escrituras, fui vendo mensagens, ouvindo canções, ouvindo irmãos, aprendendo com gente mais velha, aprendendo com criança, aprendendo com gente mais nova, aprendendo com pessoas que são servos de Deus, eu sempre acreditei no meu coração com toda a força da minha alma. Eu creio nessa verdade, porque o que eu tenho aprendido no decorrer desse tempo é que Deus, Ele deseja que o homem viva bem, que o homem viva com alegria, que o homem viva com satisfação e que o homem viva com felicidade de verdade. Sabe por que eu digo isso? Com toda certeza no meu coração, porque quando o homem, ele falhou e ele cedeu à tentação lá no Éden,
quando ele deu preferência à autossuficiência e ao conhecimento, ao invés de preferir vida, Deus poderia ter virado as costas para o homem, mas Deus não fez assim. Pelo contrário, o que Deus fez foi pensar num plano para resgatar o homem. O que Deus fez foi pensar imediatamente num plano para trazer de volta e recuperar a comunhão que Deus tinha com o homem, que o homem tinha com Deus. Comunhão que o homem perdeu por conta da escolha. Comunhão que o homem desprezou. Comunhão que o homem não quis. Comunhão que o homem jogou fora. Mas olha que interessante. Mas o que Deus disse a esse homem que criou essa bagunça, esse caos no jardim? Gênesis 3,15. Olha o que Deus disse para esse homem. Olha o que Deus disse para esse ser humano. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, na mesma hora que o homem pecou, Deus, ele planejou um plano de reconstrução, de resgate desse homem. Sabe por quê? Porque Deus ama o ser humano, Deus ama a criação dele, Deus ama você, Deus ama todos, por incrível que pareça. E eu penso que Deus disse isso, sabe por quê, gente? Porque jamais, Deus sabe disso, o homem vai ser pleno, o homem vai ser feliz, vai ser completo, sem a presença de Deus, sem a companhia de Deus. É por isso, e é justamente por isso, que eu acredito que todos os dias Deus está te chamando, Deus está te chamando. É por isso que eu acredito que todos os dias, se o homem parar, abrir os seus ouvidos, ele vai ouvir a voz de Deus sussurrando, às vezes gritando, às vezes clamando, dependendo da situação, mas ele sempre vai estar dizendo para o ser humano: venham a mim. Venham a mim. E esse venham a mim de Jesus não é um convite qualquer. Esse venham a mim de Jesus não foi um convite feito de qualquer jeito, não. Na verdade, esse venham a mim só aconteceu, Jesus só fez esse convite, sabe por quê? Porque Ele nos conhece. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós trazemos como verdade, o que nós somos, o que nós temos dentro de nós. E o que é bem curioso, que ainda, muito embora, talvez você não diga nada, você não expresse nenhuma palavra em relação àquilo que você tem, àquilo que você sente, o Deus a quem eu sirvo é o Deus que sabe exatamente tudo ao teu respeito. Ele sabe quem você é, Ele te conhece. Ele sabe e conhece as tuas dores. Ele sabe e conhece as suas frustrações. Ele sabe e conhece os fardos que você está carregando. Ele vê você chorando quando você faz isso longe de todo mundo para que ninguém saiba que você chora. Ele sabe a dor que machuca a tua alma, que machuca o teu peito, mesmo quando você disfarça com um sorriso, tentando esconder a dor que você tem dentro de você. Ele é o Deus que conhece todas as coisas. Ele sabe que atualmente a canção que você canta não é uma canção alegre, é uma canção de dor na alma. Ele sabe quando o ser humano, ele está levando a semente chorando. Eu estou carregando a semente chorando. Ele conhece tudo, ele sabe de tudo isso, absolutamente tudo. Ele conhece, ele sabe. Não tem como. Eu disfarço diante da esposa, diante do esposo, diante dos filhos. Quantas mães que choram escondida dos filhos? Quantos pais que choram porque não tem o que dar para o filho comer? Ou quantas mães que não comem e sentem fome e diz para o filho que já está alimentada? Deus está vendo tudo isso, porque Deus é o Deus que te enxerga. Deus é o Deus que diz para você: venham a mim, vocês que estão cansados. E eu estava pensando, eu não sei, eu tenho uma imagem na minha cabeça que talvez é uma imagem até infantil, mas eu fico assim pensando, talvez a minha infantilidade ou da minha sinceridade diante de Deus, eu não sei te dizer, mas eu fico pensando assim, eu me lembro daquela imagem de que Deus é como aquele pai e como aquela mãe, que quando o seu filho está dormindo no berço, e não só no berço, quando ele vai crescendo e vai para a cama, e o pai e a mãe olham para aquele filho e olham com um olhar de
tanto carinho, um olhar de tanta compaixão, um olhar de tanto amor que mal cabe dentro do peito. É um amor que você olha e diz assim: poxa vida, como eu amo meu filho. Como o reverendo Caio Fábio, quando pregando lá na década de 80, disse que o pai dele era ateu, o pai dele não acreditava em Deus, mas um dia ele dormindo no berço, o papai dele olhou para ele, que chamava também Caio Fábio, o pai dele, ele é Caio Fábio, eu acho que é filho, e aí o pai dele olhou para ele, segurou ele nos braços, assim, uma criança pequena, e disse assim: Deus, eu não acredito em você, mas se você existe, eu gostaria de entregar o meu filho para você, eu queria te entregar o meu filho, te oferecer o meu filho a você. Olha, eu não acredito em você, mas se você existir, eu entrego a você. Só que eu não queria que ele fosse um padre, porque padre não casa e não tem o prazer de gerar um filho e de olhar para um filho com toda ternura e com todo amor, como eu estou olhando para ele. Mas então eu gostaria que ele fosse um pastor. E depois de muitos anos, em 1973, quando o reverendo Caio estava sendo ordenado pastor presbiteriano, o pai dele abraçou ele e disse assim: filho, Deus estava no meu quarto naquela noite e eu não sabia. Deus estava lá. Sabe por quê? Porque Deus nos vê. Porque Deus te conhece. Porque Deus sabe de todas as coisas. E aí eu fico pensando que do mesmo modo, quando você está dormindo, depois de tantas tentativas de dormir, eu acho que já aconteceu isso com você. Pode ser por tanto cansaço físico e você não consegue dormir. O pior é quando é cansaço da alma. Quando existem preocupações, quando existe medo e quando existe incerteza, só que de repente você desliga e você dorme. Eu fico imaginando que Deus, Ele está olhando para você, como aquele pai e aquela mãe que olha para o filho e desejando para esse filho toda a sorte de bênção dEle, todo o cuidado dEle. Eu estou desejoso por abençoar você. É isso que eu penso. Eu termino dizendo que eu resolvi começar hoje, esse ano, que eu fiquei pensando, o que eu vou pregar na terça-feira para os meus irmãos? E eu escolhi dizer que eu creio, quero iniciar 2024 dizendo que eu creio, que Deus, Ele convida hoje e vai convidar a gente todos os dias, dizer: venham a mim. E Deus está dizendo assim para você: porque eu tenho capacidade, poder de dar descanso à alma cansada. É isso que eu creio. E Ele faz isso, sabe por quê? Porque Ele é teu Deus. Ele faz isso, sabe por quê? Porque Ele é teu papai. Ele faz isso porque Ele é o nosso papaizinho, o nosso paizinho, como Paulo nos ensinou a chamá-lo, Abba Pai, que é paizinho. Mas talvez alguns de vocês possam dizer assim: poxa, pastor, mas o ano começou agora. Eu não estou cansado. Começou agora, hoje é dia 2 de janeiro. Você está falando de canseira. Você está matando a minha possibilidade de dizer: vou trabalhar demais. Cheguei em janeiro, não, hoje eu vou fazer, vou frequentar os cultos, vou em todas as células, vou pregar. Aí você vem e fala para mim de canseira. Talvez você não esteja cansado, e você está dizendo: pelo contrário, eu estou cheio de força e cheio de vontade de andar, de caminhar com Jesus, de estar lado a lado com Jesus. Eu não estou cansado sob hipótese alguma, pastor. Mas deixa eu te dizer uma coisa para você por experiência própria. Mas o que é comum é que na nossa jornada, eu e você, nós nos cansamos. Às vezes nós ficamos prostrados. E o que vai fazer a diferença quando a gente se cansar, quando a gente desanimar, é conhecer esse convite, é saber desse convite, mas não só conhecer e saber, mas aceitar esse convite de Jesus que diz assim: venham a mim, venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados. É isso que eu penso. Portanto, creia nisso de todo o coração. Abra os seus ouvidos para ouvir Deus. Preste atenção em tudo que acontece à sua volta. Em tudo. Tudo, pastor. Tudo, absolutamente tudo. Deus pode usar pessoas que você nem imagina para falar com você. Pessoas que você nunca imaginou. Uma criança para falar com você. E eu estou dizendo com ênfase uma criança, porque eu conheço pessoas que acham que a criança... Ah, não, é criança, deixa para lá, é café com leite. Não, mas quantas vezes Deus usou criança?
Jesus era uma criança com 12 anos de idade. Samuel era uma criança com 9 anos de idade. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eli disse para ele: Samuel, a próxima vez que você ouvir, diga para ele assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Portanto, queridos irmãos e queridas irmãs, o que você precisa é abrir os olhos espirituais, ligar a nossa antena espiritual, ficar atento, porque se você fizer assim, você vai ouvir Deus. Só que às vezes vai precisar que você faça, sabe o quê? Silêncio. Silêncio. Ficar quietinho. Como diz o profeta Jeremias, bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso em silêncio. Mas às vezes na sua quietude, no seu quarto de oração, no seu horário de oração, na sua lágrima derramada, na sua alegria celebrada, eu não sei como, mas se você prestar atenção, você vai ouvir a voz de Deus dizendo a você: venha a mim, venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, em nome de Jesus, amém? Amém. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe você que está em casa. Vamos ficar de pé. Hoje eu não vou esquecer, o Silas vai cantar.